Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal. A oportunidade que Deus aqui nos concede de mais uma vez podermos glorificar o seu nome. Hoje faremos a pregação expositiva do capítulo 21 do Evangelho de João. E este é o derradeiro capítulo deste magnífico Evangelho que nos dá uma perspectiva diferenciada do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós faremos, antes do início da nossa exposição, uma breve recapitulação acerca daquilo que é o Evangelho de João e falaremos também brevemente acerca daquilo que é ou daquilo que são os outros três evangelhos. Eu peço para que você que está aqui nos acompanhando não se esqueça de curtir, de compartilhar, de deixar um amém ou uma outra palavra nos comentários para que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela seja levada a outras pessoas. Assim você contribui para que a ordenança de Cristo, que está registrada em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura", seja também cumprida. Você se torna partícipe da realização desta ordenança para a glória de Deus. É importante que nós nos lembremos que a Bíblia nos contempla com 4 evangelhos. São 3 evangelhos conhecidos como sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que têm esta denominação pelo fato de eles terem uma mesma perspectiva, uma mesma visão acerca do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o Evangelho de João, ele tem uma perspectiva um pouco diferente. Ele tem uma visão mais teológica, mais espiritual acerca da pessoa e do ministério de nosso Senhor. Essa diferenciação não tira o brilhantismo e também a importância dos demais 3 evangelhos, de forma alguma. Eles se complementam para nos dar uma visão mais ampla e precisa daquilo que Deus quis nos revelar acerca do seu santo e divino Filho, Jesus Cristo. O Evangelho de João, diferente dos outros 3, ele já se inicia com a preocupação de provar para o leitor que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. E se preocupa em mostrar que Jesus é o Verbo que se encarnou, é Deus que se fez carne e habitou entre nós. E por que esta preocupação logo de início? Pelo fato de que o Evangelho de João foi o último dos evangelhos a ser escrito. Ele teve a sua escrita por volta do final do século I, uma época em que a igreja primitiva começava a se contaminar com uma série de heresias que provinham do gnosticismo grego. O gnosticismo grego era uma linha de pensamento teológico, filosófico, cultural, que tinha o entendimento de que tudo que era espiritual era essencialmente puro e de que tudo que era material era essencialmente impuro. Dentro dessa perspectiva, ou você negava que Cristo havia se encarnado e acreditava que ele era Deus, porque sendo Deus ele era espírito e assim também era essencialmente puro e perfeito e não poderia se fazer carne, ou você admitia que Cristo, por ter se encarnado, ele não era Deus. Óbvio que qualquer uma destas 2 perspectivas derivadas do gnosticismo estavam equivocadas, e João tinha a preocupação de tirar estas mistificações do seio nascente da igreja primitiva, dando à igreja uma oportunidade de conhecer de fato quem é Jesus Cristo, mostrando para aqueles que estavam iniciando a fé e para aqueles que faziam parte das primeiras congregações cristãs que Cristo de fato é Deus e que Cristo, mesmo sendo Deus, ele encarnou, que ele morreu como homem, mas ele ressuscitou divinamente, como havia anunciado que assim ocorreria na pessoa de Filho de Deus. Então, dadas estas devidas recapitulações, nós vamos nos preparar para dar início à nossa exposição. Faremos antes uma oração. Senhor, peço a Ti mais uma vez para que me dê a devida iluminação, para que eu possa ter a devida compreensão de cada palavra que eu ler ao longo de cada trecho que eu passar. Para que o Senhor também me dê
a devida inspiração, para que além da compreensão eu tenha capacitação para poder transmitir de forma precisa tudo aquilo que eu compreender, tudo aquilo que eu ler. E peço também para que a sua luz, a luz do teu Santo Espírito, esteja com cada um daqueles que nos ouvem, para que esta luz, agindo sobre as suas mentes e os seus corações, transforme-as em solos férteis, para que as palavras que forem lidas aqui e proferidas aqui caiam nas mentes e nos corações como sementes que encontram um solo fértil e que possam ali germinar, frutificar, dando frutos para 100, para 60, para 30, para a glória do seu nome, em nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Feita a nossa oração, vamos dar início então à nossa exposição. O capítulo 21 do Evangelho de João, ele encerra a escrita deste Evangelho, deste livro que é o último dos Evangelhos e que, sem dúvida alguma, como eu acabei de falar, nos dá uma perspectiva mais teocêntrica, mais espiritual acerca da pessoa de Jesus e do seu ministério. Nós vamos encontrar ao longo da leitura do capítulo 21 uma divisão dentro da versão bíblica que eu estou me utilizando, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Nós vamos encontrar o capítulo 21 dividido em duas passagens ou duas perícoles. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, eu peço para que você abra no capítulo 21 do Evangelho de João. Independente de qual for a versão, tenho certeza que aqui hoje você vai conseguir ter uma compreensão de uma série de versículos que muitas vezes eles deixavam dúvidas em seu coração. Então, vamos fazer primeiro a leitura da primeira passagem e depois nós faremos a devida pregação, exposição e interpretação. Jesus e a pesca maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Essa é a primeira passagem que nós encontramos no capítulo 21 do Evangelho de João e nós vamos ter a oportunidade aqui de conhecer o significado e a profundidade de muitos dos versículos que nós acabamos de ler. Logo de início, nós encontramos os seguintes dizeres. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. O que seria o depois disso? Nós temos que lembrar que este é o início do capítulo 21 e que esta expressão depois disso é encontrada em outras passagens ao longo do Evangelho de João,
fazendo uma referência a fatos que haviam recentemente ocorrido. E o depois disso nada mais é do que a segunda aparição que havia acontecido de Jesus frente aos discípulos, a ocasião na qual ele aparece e acaba por mostrar a Tomé os ferimentos, os buracos dos cravos nas mãos e o ferimento do lado, para que Tomé, que havia dito que só creria que Jesus teria ressuscitado, se visse tais achados, pudesse de fato comprovar, pondo o dedo no buraco dos cravos nas mãos e também a mão no ferimento do lado. Foi então que Tomé, nesta ocasião, disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. É importante lembrar que Tiberíades é um dos nomes do mar da Galileia, também conhecido como mar ou lago de Genezaré. Essa denominação Tiberíades era uma homenagem ao imperador Tibério, imperador este que era um governante do Império Romano, o império que mantinha dominação sobre a região da Terra Santa, região que mais tarde viria a se chamar Palestina. Continuando, foi assim a tal aparição. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que nós sabemos que são Tiago e João, e outros 2 discípulos, totalizando 7 pessoas. É importante que nós nos lembremos que quando Jesus escolheu os seus apóstolos, eles eram em número de 12. Nós lembramos que Judas traiu Jesus e depois ele teve remorso, ele não se arrependeu, ele teve remorso e por conta dessa situação ele acabou por tirar a própria vida. Sabemos que quando Jesus apareceu pela primeira vez aos seus discípulos, Tomé estava ausente, Judas já havia morrido, então eram 10. Depois, na segunda vez, Tomé estava presente, portanto Jesus apareceu para 11 e agora ele aparece para 7. É importante que nós nos perguntemos aonde será que estavam os outros discípulos, já que eram 11 e aqui haviam somente 7. Nós vamos perceber ao longo dessa narrativa que os discípulos, mesmo tendo visto Jesus ressurreto, eles ainda estavam perdidos. Eles ainda pareciam não acreditar na ressurreição. E isso pode ser explicado pelo fato de que os judeus, em sua imensa maioria, apesar de ser um povo religioso, apesar de ser um povo com conhecimento espiritual, a grande maioria não cria na ressurreição. O que se entende é que eles não criam nem com convicção na ressurreição do último dia. Quando criam, no máximo, na ressurreição do último dia. Nós vemos que os saduceus, nem na ressurreição do último dia, eles criam. Nós vemos que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a irmã de Lázaro diz que acredita que Jesus pode ressuscitar Lázaro na ressurreição do último dia. E aí é quando Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. Então havia uma grande dificuldade entre os judeus e particularmente entre os discípulos que eram judeus, mesmo tendo visto Jesus ressuscitando Lázaro, ressuscitando a filha de Jairo, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ainda assim eles tinham dificuldade para acreditar e para aceitar a ressurreição de Jesus. E o fato é que, como bem diz também mais adiante na carta que faz aos Romanos o apóstolo Paulo, se nós não cremos na ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã, ou seja, a nossa vida não tem sentido, porque se Cristo não ressuscitou, que autoridade e que garantia Ele tem para nos dar de que pode, de fato, nos assegurar a vida eterna. Então, a fé do cristão na ressurreição de Cristo é a base para dar um propósito e um direcionamento no viver do próprio cristão. E aqui
nós vemos que dos 11 haviam somente 7. Aonde será que esses outros homens estavam? A Bíblia não nos fala. Mas nós percebemos que esses 7, eles estavam ainda, de certa forma, perdidos com relação à vocação e com relação ao propósito de vida que eles deveriam seguir. Vamos acompanhar. Depois da narrativa dizer, enumerar os 7 que ali estavam, nós vemos que Simão Pedro diz o seguinte: vou pescar. E eles dizem, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Isso é um fato um tanto quanto curioso e um fato que nos convida a refletir. Afinal de contas, Pedro e os demais que aqui estavam já haviam visto Jesus ressurreto por 2 vezes. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 4 de Marcos, Jesus dizendo para Simão Pedro, dizendo para André, que eles se tornariam pescadores de homens, quando eles tiveram chamado. Logo na sequência, foram chamados também os irmãos Tiago e João. Todos estavam debaixo desta comissão, de deixarem as redes, de deixarem os barcos, de deixarem o ofício, a velha vida de pescadores, para se tornarem de fato pescadores de homens, pescadores de almas. Mas nós vemos aqui Simão Pedro, o mais maduro, aquele que era o líder do grupo apostólico, convidando os demais para voltarem ao velho ofício, dizendo, vou pescar. E eles todos respondendo, nós vamos com você. E nós vemos que essa não era de fato a vontade de Deus. Porque eles, pescadores experimentados, homens que viveram boa parte da vida praticando esse ofício, homens que eram empresários da pesca, eles tinham barcos. Nós vemos ao longo das narrativas dos demais evangelhos e do próprio evangelho de João. Possivelmente, Pedro e André eram sócios de Zebedeu, pai de João e de Tiago, homens diretamente envolvidos com a pesca. E o fato é que eles voltam com as redes vazias, com as mãos vazias. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. E é interessante que esses pescadores experimentados, eles não são bem-sucedidos em nenhuma pesca narrada ao longo dos evangelhos. Na ocasião em que Pedro e Tiago e seu irmão André foram chamados por Jesus, eles estavam pescando e não haviam pegado nada. E aí então Jesus ordena para que eles lancem a rede. E Pedro diz, não pegamos nada à noite, mas como o Senhor, mestre, como é você quem está mandando, nós vamos lançar. E aí a pesca foi muito bem sucedida. As redes se encheram a ponto de quase se romperem. Tiveram que pedir ajuda para um outro barco que estava próximo para que pudessem, de fato, recolher toda a carga que havia sido pescada. O fato é que toda essa fartura e que toda essa fortuna em peixes que ocorreu na pesca no dia em que Pedro e André foram chamados, se deu a partir do momento que eles obedeceram à ordem de Jesus. E nós vemos que aqui essa cena parece se repetir, porque eles estão ali à noite pescando e não pegam nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Tem algo para comer? E eles responderam, não. E então ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Nós vemos aqui, novamente, a consequência da obediência, de se fazer aquilo que Jesus mandou, aquilo que ele sugeriu, aquilo que ele orientou. E quando nós colocamos uma lente de aumento, fazemos uma microscopia nesta parte do texto, nós encontramos alguns elementos preciosos para podermos refletir.
Nós vemos que Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E por quê? Afinal de contas, eles comiam com ele, bebiam com ele, andavam com ele, viram milagres, conviveram 3 anos e meio, já tinham visto Jesus ressurreto 2 vezes, e por que não o reconheceram? Alguns comentaristas entendem que essa dificuldade era porque o período em que esta narrativa se dá era ao amanhecer, então estaria ainda um pouco escuro. Nós vemos também mais adiante no texto que eles estavam a mais ou menos 90 a 100 metros da praia. Talvez por conta da distância e da pouca luminosidade, eles tivessem dificuldade para reconhecê-lo. Mas é importante que nós nos lembremos que Jesus se apresenta aqui com o corpo glorificado. Quando ele surge para Maria Madalena, no dia da sua ressurreição, ela também demora a reconhecê-lo. Ela só percebe que é Jesus quando ele diz Maria, e aí então, ao que nós entendemos pelo tom da voz, é que ela se dá conta de quem estava ali, de fato, ressurreto diante dela. Cristo anda um bom tempo junto de 2 discípulos, os chamados discípulos de Emaús, que também o conheciam e que estavam ali desesperançosos, narrando para ele que aquele que era tido como o Messias, como o rei de Israel, havia sido crucificado e morto. E isso já era o 3º dia. Aí então, Jesus conta uma série de narrativas bíblicas que apontam para ele, até que então eles reconhecem que é Jesus e se alegram por perceberem que ele havia de fato ressuscitado, que tudo o que havia dito a respeito dele estava ali rigorosamente se cumprindo, mas eles a princípio também não reconheceram. E nós vemos que quando Jesus se apresenta aos seus discípulos pela primeira vez, quando eles estão em um cenáculo com portas fechadas, e Jesus consegue adentrar esse recinto, provavelmente atravessando as portas ou a parede, eles têm uma dificuldade, no primeiro momento, de reconhecê-lo. O que se entende é que o corpo glorificado de Jesus tinha uma aparência diferente do corpo antes da sua glorificação e da sua ressurreição. Cristo trazia também em si os estigmas do seu martírio, os estigmas da sua crucificação. Não sabemos se esses achados anatômicos são definitivos ou se foram ali propositadamente conservados pela presciência divina, que sabia que haveria um incrédulo chamado Tomé que precisaria ver para crer, ver o buraco dos cravos nas mãos e ver também o ferimento do lado. O fato é que os discípulos também já haviam apresentado uma dificuldade para reconhecer Jesus nas primeiras ocasiões em que tiveram contato com ele depois de ressurreto. E aqui nós vemos também que Jesus pergunta para eles: filhos, vocês têm algo para comer? Alguns comentaristas enxergam um tom de amorosidade e de suave ironia. Amorosidade ao dizer filhos, filhos para aqueles os quais Cristo havia comissionado para serem apóstolos, para serem seus discípulos e que o haviam abandonado dias antes, durante a sua prisão, durante o seu julgamento injusto e durante a sua morte por crucificação. Mesmo diante de tudo isso, ele os chama de filhos. E ele pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Parece que já entendendo toda aquela dificuldade e todo aquele insucesso e todo aquele fracasso dessa pesca que eles haviam empreendido durante a noite. De uma forma tresloucada, talvez se esquecendo de que eles haviam sido feitos pescadores de homens e estavam voltando a pescar naturalmente peixes. Parece que Jesus pergunta: vocês não têm nada para comer? Como que dizendo: eu sei que vocês não pegaram nada. E aí então é quando ele diz para que eles lançassem a rede para o lado direito do barco. E aí então essa rede
Quando eles tentam recolher, eles percebem que ela está repleta de peixes. Alguns comentaristas dizem que o lado direito é, dentro de uma visão tradicional hebraica, judaica, o lado da sorte, e que seria por isso que Jesus teria mandado eles jogarem para o lado direito. Mas o que mais chama a atenção é o fato deles terem lançado a rede muitas vezes durante a noite, terem tido muitas horas de pescaria e não terem apanhado nada, e num único lance, Jesus salva a noite e o dia de pesca. Nós vemos aqui que a obediência às ordens de Deus nos traz felicidade, nos traz fartura e nos traz prosperidade. Na sequência, nós vemos que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Nós vemos no capítulo anterior, capítulo 20, que quando Jesus ressuscita e Maria Madalena avisa Simão Pedro e João que Cristo havia ressuscitado, eles chegam até o sepulcro, e o primeiro a chegar e o primeiro a crer na ressurreição foi João. Assim como aqui, João também é o primeiro a perceber que aquele que estava na praia e que havia perguntado se eles não tinham nada para comer, e eles haviam respondido que não, e aí então ele havia dito para que lançassem a rede do lado direito do barco, e havia propiciado para eles uma pesca fabulosa, milagrosa. Este era o Senhor. Só Ele era capaz de fazer com que, em um único lance de rede, uma abundância de peixes fosse capturada. E a partir daí, Simão, numa empolgação, num entusiasmo, ele vestiu a capa, pois a havia tirado. A impressão que se dá é que Simão Pedro estava nu ali pescando. Porém, alguns comentaristas entendem que este ato seria visto dentro do costume judaico como um ato de desrespeito, de um homem ficar com a nudez exposta em público. Então, o que se imagina é que ele estivesse com uma roupa mais leve, e aí então, quando viu Jesus, ele de fato acaba por colocar a vestimenta original que ele havia chegado, talvez uma túnica, e tamanha era a sua euforia que ele se lança ali às águas e vai nadando até Jesus. Já os demais ficam no barco e vão ali, arrastando a rede cheia de peixes, até chegarem também na praia. E quando eles desembarcam, eles veem ali uma fogueira, vem também peixe sobre brasas e um pouco de pão. Essa cena nos chama a atenção. Por quê? A fogueira, ou simplesmente um braseiro, como nós encontramos em algumas outras versões, é mencionada somente em 2 ocasiões no Evangelho de João. Quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, e agora, quando Pedro vai se encontrar pela 3ª vez com Jesus, e quando ele será então restaurado. O braseiro no Evangelho de João aparece na queda de Pedro e surge novamente na restauração de Pedro. Nós vemos também que Cristo os havia convidado e que já havia também providenciado o peixe sobre brasas e um pouco de pão. O pão, mais do que um simples alimento, o pão aqui simboliza a comunhão. É a oportunidade daqueles homens que haviam se afastado de Cristo durante o processo de prisão, de julgamento e de crucificação, e que agora tinha a oportunidade de sentar-se em torno de uma fogueira, de um braseiro com peixes assados, e ali comerem do peixe e também
fazerem a partilha do pão. Isso não nos lembra também a ceia? Lá beberam vinho e partiram o pão. Aqui é uma refeição onde o peixe também está incluído. Mas o importante que nós devemos aqui enfatizar é a questão da comunhão. O pão é um símbolo da comunhão e é justamente a isso que Jesus está convidando aqueles 7 homens, aqueles 7 discípulos, incluindo o próprio Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes. E disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. A mim chamou a atenção, e creio que a muitos de vocês e a muitos outros também tenham sido tocados pelo fato de João aqui ter especificado de uma maneira precisa a quantidade de peixes que havia sido encontrada naquela rede. Nós vemos aqui 153 grandes peixes. Por isso também que essa pesca é chamada de pesca milagrosa, pela quantidade vultosa de peixes que foram pescados e pela forma sobrenatural como ela se deu, em um mar que estava escasso de peixes em toda a noite, oferecendo para os discípulos uma rede farta quando a ordem de Jesus foi cumprida. Muitos entendem que este número ele tem um simbolismo, mas ele tem também uma mensagem importante para ser interpretada. Quando nós olhamos para a rede e para os peixes, nós devemos lembrar, do ponto de vista da rede, que Jesus, no capítulo 13 de Mateus, no versículo 27, ele fala, se não me engano, não me lembro agora se é exatamente 27, ele fala que o reino de Deus é como uma rede, que quando lançada ao lago, ela pega, ela captura todo tipo de peixe. E aí no versículo seguinte ele explica, né, que aí essa rede é levada para a praia pelos pescadores e os peixes bons são colocados nos cestos, enquanto os que não prestam são lançados fora. A rede serve para isso, para pegar, a princípio, todo tipo de peixe. E lendo um comentário bíblico de um autor chamado Raymond Brown, é um autor até católico, mas que tem uma teologia joanina muito profunda. No seu comentário, ele cita que Jerônimo, que seria São Jerônimo, autor da tradução latina da Bíblia, conhecida como Vulgata Latina, teria explicado, pesquisando à época, que esses 153 peixes era a quantidade de peixes que os zoólogos gregos, na época que o apóstolo João foi testemunha dessa cena, haviam catalogado como espécies. Na época que esse fato ocorreu, segundo Jerônimo, existiam catalogados pelos zoólogos gregos 153 diferentes peixes ou diferentes espécies de peixes. E o que isso tem a ver com a teologia? Com o fato, aí sim, de nós enxergarmos uma interposição da rede e dos peixes. Se a rede é uma metáfora para o reino de Deus, e aquela rede que nós falamos que o reino de Deus é como uma rede que, lançada ao lado, ela captura todo tipo de peixes, esses 153 peixes simbolizam todo tipo de pessoas. E eles ali, como pescadores de homens, agora, eles sairiam para o mundo, anunciando a mensagem do reino de Deus para todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa, todo tipo de homem, todo tipo de mulher iria ouvir essa mensagem, iria ser alcançada pela mensagem do Evangelho, pela mensagem do reino de Deus, e aí caberia ao Senhor, no dia final, no dia do juízo, fazer a devida separação dos bons daqueles que não prestam. Então, é uma metáfora, essa pesca também, da própria pregação do Evangelho, do próprio ministério que eles iriam começar anunciando a mensagem do reino de Deus para todos os povos. Vocês sabiam disso?
Eu também fiquei sabendo recentemente. E continuando, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Isso também mostra um fato um tanto quanto inusitado e inesperado. Talvez a providência divina, justamente provendo a quantidade de peixes necessárias para representar todos os tipos de homem, e também uma quantidade que coincidia com a resistência da rede, ou o próprio Deus teria feito ali, para que a obra fosse perfeita e completa, com que a rede não se rompesse com aquela quantidade de peixes, mesmo que a carga excedesse a capacidade da rede. A mão de Deus sustentava a rede para que os peixes não saíssem dela. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. E por que sabiam, se não haviam o reconhecido? Muito provavelmente porque viram esses fatos sobrenaturais. Viram que a rede foi lançada e 153 peixes foram recolhidos. Viram que com essa carga enorme, a expectativa era que a rede se rompesse, mas a rede não se rompeu. Tudo isso conspirava a favor deles compreenderem e aceitarem que aquele era o Senhor. Então, creio que por isso que ninguém ousou perguntar. E aqui João diz: sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. O número 3 também tem um profundo significado dentro da numerologia, judaica, dentro da gemátria ou gematria, que é uma ala de estudo também dos números. Eu não sou expert nessas questões, mas a gente sabe, a Trindade também é uma referência ao número 3. O número 3 tem, dentro dessa perspectiva, portanto, um significado sagrado. Assim como o número 7, que é o número da perfeição, Deus criou o mundo em 7 dias da semana, enfim. Número 12, os 12 apóstolos, as 12 tribos, 12 meses e por aí vai. Então, nós temos todas essas questões em paralelo que nós podemos enxergar além da própria narrativa. Mas, por mais que isso fomente a nossa imaginação, nós não podemos perder o foco do cerne da questão, que é mostrar que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, que Cristo é poderoso e que Cristo pode tudo fazer. É essa mensagem que nós devemos ter em todas as narrativas que nós formos ler. Sempre que nós nos depararmos com os textos da Bíblia Sagrada, nós devemos olhá-los por diversas perspectivas, mas nós devemos sempre perceber que tudo, por mais que vá profundo, por mais que rode, por mais que volte, tudo aponta para Cristo. Do Velho ao Novo Testamento, Cristo é sempre o protagonista, é sempre o elemento central. Aqui também não é diferente. Feita a leitura e a interpretação dessa passagem, nós vamos para a seguinte. Também uma passagem emblemática que nos mostra a misericórdia divina e a soberania de Deus exercidas na pessoa de Jesus Cristo e praticadas para com a pessoa de Pedro. Então, esta próxima passagem tem o seguinte título: Jesus restaura Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuido dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas.
Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Entre parênteses, este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É assim que termina esta passagem do Evangelho de João, que também é a última passagem deste bendito Evangelho. Aqui, logo no início, nós temos o início de um diálogo entre Jesus e Pedro. Um diálogo que exige um entendimento profundo do ponto de vista linguístico, do ponto de vista gramatical, para que nós possamos compreender a profundidade espiritual que esse diálogo realmente tem. Vamos lá. A narrativa diz: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Simão respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: pastoreie as minhas ovelhas. E aí então, pela terceira vez, Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama? E aí nós vemos que Pedro fica magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Esse discurso nós vemos que parece inicialmente repetitivo. Nós vemos que Jesus parece insistir com uma pergunta a Pedro acerca do amor de Pedro para com Jesus. Dentro de uma perspectiva vista a partir do texto em português, nós perdemos alguns elementos que nós podemos observar nessa narrativa, nesse diálogo, quando nós olhamos para o texto na sua versão original em grego. É importante que nós façamos aqui um breve histórico, para que nós possamos assim entender por que Jesus teria perguntado 3 vezes a Pedro. Um dos motivos é que nós lembramos que houve uma situação quando Jesus estava a dias da sua crucificação, que ele disse, em conjunto, sentado com os seus discípulos, que todos o abandonariam. Mas Pedro tomou a palavra e teve a iniciativa de dizer para Jesus que de maneira alguma, mesmo que todos o abandonassem, ele jamais o abandonaria. E então Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro fica indignado e diz: Senhor, para onde você for eu vou, mesmo que eu tenha que morrer com você, eu morrerei. E Jesus já havia dito que Pedro negaria a ele 3 vezes.
Jesus já havia dito que os discípulos abandonariam Jesus, e isso incluía Pedro. Nós vemos nesse discurso que ocorreu dias antes da morte de Jesus, que Pedro mostrava muita autoconfiança, colocava bastante fé em si mesmo, a ponto de contradizer as palavras proféticas de Jesus acerca da negação do próprio Pedro. O fato é que todos sabem que no ato da crucificação, quando Jesus estava na cruz, só havia um, o apóstolo João. Pedro não estava lá, os demais também não estavam lá. E nós sabemos que, de fato, enquanto Jesus estava sendo julgado na casa de Anás, Pedro negou Jesus 3 vezes. E aí, então, é que o galo cantou. Quando aquilo aconteceu, Pedro se deu conta, de fato, daquilo que Jesus havia falado. E Pedro se entristeceu. Essa tristeza de Pedro, muitos entendem que teria sido o motivo que teria levado Pedro a ir pescar, a convidar os demais também a acompanhá-lo nessa pesca. Pedro não se achava mais digno de ser discípulo e apóstolo de Jesus. Por isso, ele, desiludido, estava ali, voltando para a velha vida, voltando para o velho ofício, deixando de ser pescador de homens para voltar a ser pescador de peixes. Mas Jesus, em momento algum, tirou de Pedro o comissionamento, tirou dele a autoridade apostólica, tirou dele aquilo para o qual o havia designado. Mas Pedro parece que não entendia isso. E tomado de tristeza, tomado de vergonha e se sentindo indigno, é que Pedro parte de uma forma deslocada, mar adentro, para uma pesca fracassada. E aí então nós vemos que Jesus aparece na praia, providencia os peixes, eles chegam ali à margem, encontram uma fogueira acesa, um braseiro com peixes sendo assados, encontram o pão. Jesus conversa com eles e aí então, depois de chamá-los de filhos, eles já haviam sido chamados de irmãos, antes eles eram chamados de amigos, de servos, até que eles eram desconhecidos. De desconhecidos eles passaram para servos, de servos eles passaram para amigos, de amigos para irmãos, e aqui eles são chamados de filhos. Em momento algum, mesmo com toda a negação, Jesus abandona os seus. O fato é que aqui Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o ama, porque Pedro o havia negado 3 vezes. E quando nós colocamos novamente aqui, como fizemos na outra passagem, uma lente sobre estes versículos, nós percebemos algo mais. Quando nós nos remetemos à análise do significado do amor na língua grega, é importante que nós façamos aqui uma recapitulação de que o amor em grego, ele pode ser expresso em pelo menos 4 diferentes termos. Seria o amor ágape, o amor filéu, o amor eros e o amor storge. Eu não sei nem se a pronúncia está realmente correta, exatamente essa, porque eu não sou letrado e versado em grego. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o amor ágape é o amor incondicional, é o amor divino, é o amor sacrificial. O amor filéu é o amor de amigo. É como o amor entre Jonatas e Davi. O amor eros é o amor de um homem por uma mulher, de um marido pela sua esposa. É um amor carnal com o propósito da procriação, mas dentro da santidade do leito conjugal. Não é o amor, ou entre aspas, um amor praticado em um ato de adultério ou de fornicação. Isso não é amor, isso é abominação e imoralidade sexual. O amor eros é aquele que se manifesta no leito conjugal entre o marido e a esposa para a constituição da família. E há também o amor storge, que seria o amor parental, o amor da família, dos parentes,
entre tios, primos, até mesmo muitas vezes entre irmãos. Aqui o que nos interessa realmente é o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor de Cristo por nós, que morreu por nossos pecados para nos salvar, e o amor filéu, que é o amor entre amigos verdadeiros, como Davi e Jonatas. E o que acontece? Quando Jesus, nós já vamos entender o porquê de toda essa colocação. Quando Jesus inicia o seu discurso, o seu diálogo com Pedro, ele diz: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Este ama mais do que estes é um amor ágape. Ele quer dizer, você me ama mais do que estes, porque estes me negaram, estes não estiveram ali comigo, estes me abandonaram na cruz, estes não cuidaram do meu sepultamento, teve que vir pessoas de fora, Nicodemos e José de Arimateia, além das mulheres, e você falou que não ia me abandonar, e você acabou por me abandonar e por me negar 3 vezes. Você é diferente deles para dizer que me ama, para responder que me ama mais do que eles, porque eles me negaram, eles me abandonaram e você me abandonou e me negou, mas eles não haviam dito que jamais me abandonariam, não haviam colocado confiança em si mesmo a ponto também de discordar que iriam me negar, mas você quis se colocar pela sua própria força um patamar acima deles, mostrando que seria capaz de me amar de uma forma sacrificial em meu favor, a ponto de morrer por mim, e você não foi assim. Então Jesus pergunta: você me ama, ágape, mais do que estes? Você me ama com amor sacrificial mais do que estes? E aí Pedro começa a ficar desconcertado e responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas esse amo que Pedro responde, ele não responde ágape, ele responde filéu. Jesus pergunta: você me ama com amor ágape, que é um amor sacrificial? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, mas com amor filéu, com amor de amigo. E aí então Jesus diz: cuide dos meus cordeiros. Os cordeiros costumam ser vistos, nós já vamos falar deles, como os mais jovens do bando, mais jovens do rebanho. Mas nós já entramos nessa parte. Na sequência, vem a segunda pergunta de Jesus para Simão, para Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Ama, amor ágape, de forma sacrificial? E Pedro responde: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo com amor filéu, te amo como amigo. Ele reconhece aqui que ele não tem força para dizer: eu te amo realmente de forma sacrificial a ponto de morrer por você. Ele vai admitindo. Pedro demonstra humildade na sua fala, mostrando também um arrependimento. E na sequência, Jesus diz: pastoreie as minhas ovelhas. Já falamos sobre elas. E pergunta pela 3ª vez acerca do amor: Simão, filho de João, você me ama? Aqui Jesus, ele faz uma concessão, reduzindo a exigência de amor de ágape para filéu. A 3ª vez que Jesus pergunta se Pedro o ama, Jesus usa no grego o que seria o verbo filéu, um amor de amigo. E aí então Pedro fica magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo com amor filéu, te amo com amor de amigo. Pedro aqui reconhece que amava Jesus, mas que não tinha forças ainda suficientes para morrer por Jesus de uma forma sacrificial. É um gesto de humildade, e nós sabemos que Pedro será uma das lideranças da igreja, ele que será enchido, será pleno do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, discursando e pregando de uma forma inspirada. Ele vai ali converter 3.000 pessoas, mais ou menos 10 dias depois desta conversa que eles tiveram. Então, é importante aqui que nós percebamos a riqueza linguística desse texto, aonde esse jogo de palavras entre o amor sacrificial e o amor de amigos não pode ser percebido com o texto em português. E nós vemos aqui que Pedro admite que não tem forças ainda para amar Jesus de uma forma sacrificial, como Jesus nos amou,
E Jesus aceita no final o amor por ele que Pedro tem para dar, que no momento é o amor de amigos. Nós sabemos que Pedro, pela tradição, ele jamais negou a fé depois do dia de Pentecostes, e ele, cheio do Espírito, morreu dando testemunho de Cristo, e a tradição diz que ele morreu de ponta cabeça, crucificado também. Quando nós vemos que Jesus fala aqui para Pedro, e uma das vezes que ele pergunta se Pedro o ama, e ele diz: cuide dos meus cordeiros. Se me ama, cuide dos meus cordeiros. Os cordeiros, como eu havia comentado, costumam ser os indivíduos mais jovens de um rebanho. Dentro de uma visão cristã, de uma perspectiva bíblica, nós podemos entender que os cordeiros são os indivíduos mais precocemente convertidos, não necessariamente os mais jovens em termos de idade. Nós podemos chamar de cordeiros ou até mesmo de crianças na fé, aqueles de idade mais avançada que recentemente se converteram. Assim como também podemos chamar de recém-convertidas as crianças, que mesmo em tenra idade, confessam com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e creem em seus corações que Deus o ressuscitou dos mortos. Essas também são pessoas novas na fé, mas novas porque se converteram recentemente e porque, muitas vezes também, e porque são, nesse caso, crianças. Então, os cordeiros são tanto as crianças verdadeiramente convertidas, quanto os adultos e até os idosos que se converteram recentemente. E Cristo aqui enfatiza a necessidade do cuidado com as pessoas, com aqueles que fazem parte do seu rebanho e que aqui são chamados de cordeiros. Se Pedro de fato o ama, ele deve cuidar dos seus cordeiros, dos cordeiros de Jesus. E depois, mais adiante, quando a pergunta sobre amor é repetida e Pedro diz que ama Jesus, então ele diz: pastorei as minhas ovelhas, que já são as pessoas, ou no caso aqui, os animais mais maduros do rebanho, que são também aqueles mais amadurecidos na fé. Quando levamos esta imagem, esta metáfora de ovelhas e de cordeiros para a realidade humana. As ovelhas são aqueles já mais amadurecidos na fé, mas que também carecem permanentemente de cuidados por parte do pastor. Então, quem ama a Jesus, de fato, cuida dos seus cordeiros e cuida das suas ovelhas. E, só complementando essa parte, em um livro do célebre pregador do século XIX, Charles Spurgeon, ele diz, como que chama mesmo? Pescador de crianças? Pescador de crianças. A gente está lendo esse livro, eu e minha esposa, que a gente está fazendo trabalho de conclusão de curso de teologia sobre evangelização infantil. E nesse livro, o Spurgeon comenta a importância da evangelização infantil, a evangelização dos cordeiros como metáfora das crianças, porque a criança recém-convertida, a criança de fato convertida por meio da pregação do Evangelho, além dela não se desvirtuar pela vida e não ter uma vida pecaminosa, envolta na iniquidade e no pecado, ela se torna um cidadão útil para a expansão do reino de Deus. Porque uma criança recém-convertida é um discípulo que vai pelo mundo, se for um discípulo verdadeiro, ele vai pelo mundo pregando o Evangelho para quem ele encontrar. Ele vai contribuir e vai ter muito tempo de vida, convertido ainda quando criança, para colaborar para a expansão da mensagem da salvação, para o crescimento do reino de Deus. Esse também é um dos motivos e da importância de se trabalhar em cima do ministério pastoral das crianças. Então, nós vemos aqui que esse discurso fica esclarecido quando Jesus questiona Pedro se Pedro o ama com amor sacrificial, e a resposta não, é com amor de irmãos. Quando Jesus insiste, você me ama com amor sacrificial, com amor de irmão. E por fim, quando Jesus aceita o amor de irmãos não, amor de amigos, né? Que é o amor filéu,
quando Jesus aceita o amor de amigos e Pedro confirma o amor de amigos. E nós vemos na sequência, depois desse discurso, Jesus dando algumas instruções importantes para Pedro acerca do futuro, dizendo: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Aqui é importante também a gente prestar atenção em algumas coisas. O que Jesus está dizendo, quando você era jovem, você ia para onde você queria, você tinha liberdade para ir. Isso ainda era uma referência ao tempo presente em que eles estavam, em que eles ainda não eram pessoas conhecidas, ainda não estavam passando por uma perseguição ferrenha como eles iriam passar mais adiante nos seus ministérios. Então Pedro, ali naquele momento, ele tinha liberdade para ir para onde ele bem quisesse. Ele tinha, de fato, condições de transitar e ir para onde a sua vontade desejasse. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Era essa situação. Mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O que Jesus estava falando disso? O próprio texto fala a respeito do tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E qual era esse tipo de morte? A morte na cruz, que a gente já comentou, que é relatado na tradição e não na Bíblia, mas que Jesus aqui já estava antecipando e profetizando para Pedro ao dizer que ele iria estar com as mãos estendidas. Quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Era um tipo de morte que ele passaria similar ao de Jesus. Cristo não se negou a ir para a cruz, mas ele também, quando encarnado e mesmo ciente do seu destino, a gente sabe que ele teve um momento de agonia no jardim do Getsemane, onde ele disse: Senhor, para ti todas as coisas são possíveis, tira de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então Cristo não se esquivou de ir para a cruz, mas não era também o desejo dele, mas ele foi porque era o desejo do Pai. E aqui Cristo diz que Pedro também será levado para onde ele não deseja ir. Quem é que quer morrer dessa forma? Mas ele vai ser levado. E aí ele explica que ele vai estar com as mãos estendidas e que alguém virá, uma outra pessoa, o vestirá. O vestirá e o levará para onde ele não quer ir. Nós vemos que na crucificação de Jesus, ele teve, no primeiro momento, quando ele ainda estava ali, logo depois de ter sido condenado por Pilatos, sendo escarnecido pela guarda romana, que eles colocaram uma coroa de espinhos, colocaram também uma capa escarlate, púrpura ou, em algumas versões, vermelhas, simbolizando de uma maneira jocosa, irônica e pejorativa a realeza. Estavam ali literalmente debochando de Jesus como suposto rei dos judeus. E a gente vê também que Jesus teve a sua túnica sorteada, que era uma túnica de peça única, sem costura, uma peça de roupa rara, que foi sorteada. E o restante das suas vestes foram divididas. Então, o que aconteceu? Para que Jesus não ficasse nu, ele teve um pano, um pedaço de tecido enrolado ali na sua cintura e levado à cruz. É aqui esta cena que ele reproduz dizendo acerca do futuro de Pedro, onde ele será levado para onde ele não deseja ir, uma outra pessoa o vestirá e ele estará com as mãos estendidas, justamente da forma como Jesus estava, com uma roupa que não era dele, que uma outra pessoa colocou, estendido numa cruz, no lugar onde ele não desejava. Então,
é isso que a Escritura diz, a indicação do tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, porque ele justamente morreria desta forma, não negando a sua fé em Cristo e dando o testemunho de que não tinha medo de morrer, porque mesmo que morresse, e depois que morresse, ele ressuscitaria e estaria na vida eterna. Ele iria para a vida eterna e ficaria aguardando o dia da ressurreição, o dia da volta de Cristo, quando nossos corpos serão glorificados. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos em Cristo serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares, conforme está na carta aos Tessalonicenses. E Pedro sabia que a morte era, na verdade, a passagem para a vida. E aí então, Jesus termina essa parte dizendo: siga-me, ou seja, dê cumprimento àquilo que eu fiz, continue aquilo que eu fiz, e você vai terminar aonde eu terminei, ou seja, numa cruz. Você vai cumprir o seu ministério, fazendo aquilo que eu fiz, pregando o Evangelho, fazendo sinais e prodígios para confirmar a mensagem, como de fato nós sabemos que Pedro fez, e você vai morrer como eu morri. Então, feito essas devidas considerações, Pedro já sabia qual seria o seu destino. Pedro já sabia o que ele deveria fazer. Pedro não deveria continuar como pescador, mas voltar a ser pescador de homens, voltar para o seu ministério, voltar para o seu comissionamento apostólico. Quando Jesus disse: siga-me, comece a fazer o que eu faço, ou seja, em outras palavras, comece a fazer tudo aquilo que você viu eu fazer. E é isso que Pedro fez até morrer. Pedro, de fato, foi fiel a Cristo, recebeu o revestimento de poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes e teve um ministério primoroso. E nós vemos na sequência uma passagem também bastante interessante. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera do lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Ou seja, Pedro estava conversando com Jesus, ou Jesus conversando com Pedro, mas Pedro prestava atenção em tudo o que acontecia ao redor e percebeu que o discípulo a quem Jesus amava, que é o apóstolo João, estava seguindo a Pedro e a Jesus. E aí então, Pedro parece se importar com o destino de João. E quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Quanto a João? E aí respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. O que essas palavras querem dizer? Pedro era alguém que estava preocupado não só com o seu próprio destino, mas com o destino alheio. Não com uma preocupação com relação ao bem-estar do discípulo a quem Jesus amava, mas com uma curiosidade. Pedro mal sabia o peso que estaria sobre suas costas e sobre as costas dos demais ao longo de toda a jornada ministerial que eles iriam enfrentar. Pedro deveria se concentrar e reunir forças para o seu caminhar, ao invés de se preocupar com o destino que aquele discípulo Deus estava a reservar. Mas Pedro, perguntando para Jesus acerca do que seria de João, Jesus lhe responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? O que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Ou seja, Pedro, cuida da sua vida, não se preocupe com outro, você deve me seguir. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Ou seja, eu tenho soberania, tenho poder, tenho autoridade para fazer o que eu bem entender. Eu te mandei me seguir. O que eu vou fazer com ele não importa para você. Ainda que eu queira que ele permaneça vivo até que eu volte, isso não é da sua conta, Pedro.
cuida da sua vida, cuida da sua missão. Ou seja, siga-me. E aí então, o próprio João explica: foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Disse isso para Pedro. Nós sabemos, pelos relatos da tradição, que João foi o único dos 12 apóstolos que não teve uma morte violenta, ao contrário, morreu de forma natural. Em idade avançada, alguns dizem que por volta de 94 anos na cidade de Éfeso, tá? E alguns entendem que ele não teve uma morte violenta, uma morte de cruz, chamada de batismo de sangue, porque o batismo de sangue de João foi o ato de permanecer aos pés de Jesus durante a crucificação. Naquele momento, João teria entregado a sua vida de forma sacrificial por Cristo, sabendo que estando ali, aos pés da cruz, junto de Jesus, ele estava mostrando ao mundo a quem ele servia, a quem ele seguia, e sabia que por estar ali, ele podia terminar como Jesus, morto numa cruz, mas não se importou com isso. Então alguns entendem que todos passaram pelo batismo de sangue, e o batismo de sangue de João foi ali, junto de Jesus, no pé da cruz. E nós sabemos que, de fato, João morreu por causas naturais, em idade avançada, e que, neste sentido, o que Jesus havia dito, que se quisesse que ele permanecesse vivo até que ele voltasse, foi uma fala explicativa, foi uma fala exemplificativa, dando um exemplo para Pedro, que ainda que ele quisesse que João ficasse vivo até que ele voltasse, isso não era problema de Pedro, para Pedro cuidar da vida dele, para Pedro deixar que o destino de João estava nas mãos de Jesus. E muitas vezes o que acontece é uma forma de demonstrar que até no meio de pessoas eleitas e escolhidas, selecionadas a dedo por Jesus, ainda pode haver também um dedo de inveja, um dedo de cobiça, uma curiosidade por saber se o outro vai se dar melhor do que você. Pedro, talvez, quando tenha morrido, e João tenha ainda permanecido vivo por mais cerca de 30 anos, Pedro talvez, de onde tivesse, talvez tivesse pensado: que sorte a minha, que já estou aqui com Cristo, habitando junto do Senhor, enquanto o meu irmão João permanece caminhando naquele mundo tenebroso, sendo luz do mundo em um lugar aonde só há trevas. Mas enfim, são apenas especulações. O fato é que este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. É João aqui falando de si mesmo como testemunha ocular das coisas que descreveu. E o seu testemunho é verdadeiro porque ele descreve aquilo que com os próprios olhos ele viu. Nós sabemos que os termos luz, verdade, são muito frequentes nos escritos joaninos, tanto no Evangelho quanto nas cartas. E, naturalmente, verdade e luz têm uma íntima relação, porque não é possível se conhecer a verdade sem que haja luz. Nós não conseguimos entrar em um ambiente escuro e conhecer tudo o que está ali, para saber de fato qual é a verdade, se não tiver luz. E esses termos, verdade, luz, são palavras frequentemente encontradas no Evangelho de João, mostrando o seu compromisso com aquilo que de fato é, conforme ele é, da forma como foi, e comprometido em contar a verdade, de fato, como ele testemunhou. E no final, João conclui: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita,
penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Deixando bem claro que o seu livro, que é conhecido na primeira parte como Livro dos Sinais e na segunda parte como Livro da Glória, que relata uma série de milagres cujo propósito principal é mostrar que Jesus é o Filho de Deus e o próprio Deus, não foram os únicos sinais, os únicos milagres realizados por Jesus. Ao contrário, se todas as coisas que ele fez, incluindo os milagres, fossem registrados em livros, aqui ele se vale de uma figura de linguagem que é muito peculiar do hebraico, que é a hipérbole, um exagero. Ele diz que não haveria espaço no mundo para acomodar todos os livros que seriam escritos, para nos dar uma dimensão de quantas coisas e de coisas tão grandiosas Jesus foi capaz de fazer ao longo dos 3 anos e meio do seu ministério. Nós damos aqui por encerrada a nossa pregação expositiva do capítulo 21 do Evangelho de João, onde também terminamos a exposição deste que é o 4º Evangelho. Antes de nós darmos por encerrada a nossa live, eu gostaria de fazer 2 lembranças para vocês. Falar um pouquinho primeiro do livro da minha filha, que é um devocional cristão chamado Espelho de Cristo. Esse livro foi lançado na 27ª Bienal Internacional de São Paulo, no dia 8 de setembro de 2024, e é um livro para você conhecer e ter uma maior intimidade com a pessoa de Deus, com a pessoa de Cristo. Aqui você vai encontrar uma série de reflexões para você ler e para você pensar. São todas elas alicerçadas e baseadas no conteúdo das Sagradas Escrituras, na própria Bíblia Sagrada. Aqui você encontra uma série de textos organizados juntamente com sugestões de leituras e trechos bíblicos para que você possa se organizar e fazer uma leitura com um estudo crítico, tanto dos textos quanto das passagens que estão aqui mencionadas ao longo de um ano. Mas você não precisa esperar um ano para ler esse livro. Você pode fazer a leitura dele em uma única vez, fazendo uma reflexão em cima de cada texto e depois se organizando de uma forma sistematizada para que você possa lê-lo ao longo de um ano. Esse livro é um excelente presente de Natal, porque é uma maneira de você não somente dar um bem material, mas dar a oportunidade de alguém ter um relacionamento mais íntimo com a pessoa de Cristo. Se você tiver interesse nesse livro, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais ou acessar o site www. Não, só direto com a gente nas nossas redes sociais. Esse livro está com valor promocional, agora por conta do Natal, no valor de R$40, tá? Quem tiver interesse, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, ou nas minhas, ou nas redes da minha filha, que é a Giovana Verotti, tá? E, só para finalizar, deixar uma lembrancinha aqui para vocês a respeito do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro foi fruto de um árduo trabalho realizado ao longo de 5 anos e meio, de 2018 a 2023. Aqui eu acabei por sistematizar e descrever as experiências que tive no mundo espiritual, onde tive a oportunidade de realizar diversas vivências de capacitação para a parte de cura do meu ministério. Tá? Só fazendo uma breve lembrança, no dia 8 de janeiro de 2018, tive um chamado de Deus, onde eu recebi um comissionamento para realizar um ministério de evangelização global e, em paralelo e secundariamente, um ministério de cura. Para a parte de cura do ministério, eu tive diversas vivências no mundo espiritual, aonde eu tive a oportunidade de entender por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer e por que os bons sentimentos, as orações, as cores, as notas musicais podem também nos ajudar a curar e nos trazer mais saúde. Esse livro, ele é um tratado teológico cristocêntrico, um tratado de física quântica e um tratado de medicina espiritual. Quem tiver interesse pode acessar www.daniloverotti.com.br, Verotti com 2 T's e I, ou mandar um recado para a gente nas nossas redes sociais.
Agradecer a todos vocês, pedir para que não se esqueçam de curtir, de compartilhar e de deixar um comentário na nossa mensagem para que o algoritmo entenda a relevância desta mensagem e abençoe outras pessoas também com ela. Nós vamos fazer uma prece agora de encerramento. Senhor, mais uma vez eu te agradeço pela iluminação que recebi e pela inspiração que o teu Espírito Santo me concedeu, permitindo que eu tivesse a devida compreensão de cada palavra que eu li e para que eu recebesse a capacitação necessária para transmitir a tudo aquilo que aprove ao Senhor me revelar. Peço ainda que o Senhor permita que o teu Espírito Santo haja nas mentes e nos corações daqueles que nos ouviram, para que as palavras que foram aqui proferidas sejam como sementes que encontram solos férteis aonde irão germinar, frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do seu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu lhe agradeço e isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos mais uma vez, uma boa noite aos que estiveram conosco e aqueles que nos assistiram na gravação. Que a paz de Cristo esteja com vocês e tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus.